Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de vocês da disciplina de Protocolos de Comunicação TCP/IP e gostaria de passar um pouquinho para vocês desse conhecimento na área de redes. Só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou formado em Informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1999, desde essa época já trabalhando com informática. Especializei na área de redes, de computadores e hoje eu trabalho mais focado na área de segurança da informação. Mas vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, do que eu aprendi nesses anos aí, para vocês durante essa disciplina. Eu não vou conseguir falar com vocês de informática se eu não começar de algum tempo atrás, nem tanto tempo assim, mas é importante eu mostrar para vocês como é que começou essa história de informática, sabendo que há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum computador. Então, quando é que começou essa febre aí de informática? Bom, vamos lá. O primeiro computador eletromecânico que a gente tem registrado, aí, a invenção dele, foi inventado em 1936, por um alemão, Konrad Zuse. E vocês têm uma ideia do que era esse computador pelas imagens que a gente vê aqui na tela. Para que fizeram um computador na época? Esse computador era usado para análise estatística de vibrações em voo. Então, funções que hoje são, vamos dizer assim, um pouco exóticas aí. Não existia nada em termos de computação. Então, foi criado esse computador com essa finalidade específica. Bom, em 1944, a gente tem um computador mais famoso sendo criado, que foi o Mark I. Foi criado pela Marinha Americana, e em parceria aí com a Universidade de Harvard e a IBM, uma grande fabricante de computadores desde aquela época. A área que esse computador ocupava era de 360 metros quadrados, 120 metros por 3 metros. Ele possuía milhares de relés. Relés são aquelas chavinhas que você liga e desliga, e ele funcionava através dessas chaves. O que esse computador fazia, essa máquina monstruosa fazia? Multiplicação de números de 10 dígitos para ele, que é uma coisa comum para a gente fazer numa calculadora hoje em dia, ele levava 3 segundos para fazer um cálculo desse nível. Aqui a gente tem uma foto, mais ou menos como era esse computador e a infraestrutura que a gente tinha para que ele funcionasse. É interessante lembrar que nessa época ele geralmente consumia energia que abasteceria aí 1, 2, 3 cidades de porte grande, para poder funcionar. Bom, lá então. Pouquinho depois, em 1946, na Pensilvânia, também nos Estados Unidos, foi construído então o famoso ENIAC. Foi o primeiro, considerado o primeiro computador eletrônico. Ele ocupava já uma área um pouquinho menor, 212 metros quadrados, imagina aí o tamanho disso, e pesava 33 toneladas, nada comparável ao meu smartphone de hoje em dia. Para que ele era usado? Qual era a finalidade dele? Cálculos balísticos. Então ele calculava a trajetória de mísseis e outras coisas relacionadas com isso, na época, como a gente preocupado principalmente com questões militares aí. Capacidade desse computador, com 33 toneladas, o que ele fazia? Ele tinha capacidade de uma calculadora de bolso, que a gente tem hoje em dia. Então, a gente vê uma foto ali da sala do computador, aqui não é o computador que a gente está vendo, O computador é isso tudo que está em volta, aqui, com as pessoas operando. Esse aí, então, era o ENIAC. E vamos falar um pouquinho como é que os dados eram transmitidos aí nessa época. Vamos começar a entrar um pouquinho na transmissão de dados, na área de redes mesmo.
Bom, até a década de 60, quer dizer, um pouco depois ainda do ENIAC lá, já tinham outros computadores, o meio mais usado aí para armazenamento de informações e transportes de informações eram os cartões perfurados. Alguns mais antigos aí vão saber, vão conhecer os cartões perfurados da época no Brasil da loteria, né, que antes não era em cartões como a gente tem hoje impressos, eram cartões perfurados que você conseguia fazer numa lotérica. Esses cartões eram de cartolina, né, e tinham furos. Esses furos representavam o quê? Os bits que estavam armazenados, bits de informações que estavam armazenados nesses cartões. Armazenava o quê? Poucas dezenas de caracteres em cada cartão. Em cada cartãozinho desse, por exemplo, no formato IBM, eu armazenava 80 caracteres. Né? Imagina só a quantidade de cartões que eu precisaria para um programa mais parrudo de hoje. Uma forma lenta, trabalhosa e demorada para transportar grandes quantidades de informação. Você imagina aí a quantidade de código que a gente usa para fazer um programa hoje, né, sendo transportado em cartões isso aqui. Eu precisava de milhares de cartões para ter algum programa, né, funcional aí. As redes que existiam na época, tá, eram bem primitivas, né, vamos falar assim, e elas exigiam a conexão direta entre os computadores, né, entre os hosts que estavam ali ligados. Então, para eles imaginar a ligação que eu tenho hoje, falando online, vamos falar assim, com outros países, com outros continentes, isso era uma abstração, era um sonho. Né? E eu só tinha o quê? Um caminho, então, para essa informação fluir. Eu precisava que os computadores estivessem ligados e só tinha um caminho por onde a informação passava. Né? Com isso, eu não tinha nenhuma redundância. Né? Falhou aquele caminho, quebrou aquele cabo que conduzia as informações, acabou, não tem minha rede mais funcionando. Elas possuíam um limite de tamanho, até por essa limitação de uma estar ligada à outra, né? E se tornaram conhecidas aí com o nome de redes locais, rede de área local, ou LANs. Né? Então aqui vocês veem o exemplo do cartão perfurado, né? Hoje em dia a gente só encontra isso praticamente em museus, né? Mas era o que era usado na época para transmitir as informações. Bom, então começa a preocupação, né? Eu preciso me comunicar entre cidades, eu preciso proteger meus dados que estão espalhados em vários locais, em várias cidades, vários estados do país. Então, nos anos 60, a partir dos anos 60, a gente começa a ver alguns esforços para criar as primeiras redes de longa distância. Em 1969 é criada a ARPANET, né, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a sigla ARPA nos leva a esse nome. Então, esse Departamento de Defesa criou uma rede chamada ARPANET, né, inicialmente com propósitos de testes. Né? A ARPANET era uma fundação estritamente militar. Né? Então, a preocupação na época era voltada a fins militares. Né? Isso é importante a gente reforçar. Ela possuía quatro, vamos dizer assim, computadores, estações ligadas em 5 universidades, aí no caso dos Estados Unidos. Né? A gente vê aqui o nome das universidades. Elas eram interligadas através de links de 50 kbps. Né? Para a gente até assusta. É um link baixíssimo para hoje, onde a gente tem links aí de bits sendo transferidos, né? Mas na época isso era um recurso assim bastante avançado. E como é que eram criados esses links? Como é que esses links eram feitos? Eles foram criados usando linhas telefônicas dedicadas, né, adaptadas para o uso em link de dados. Aqui a gente vê um desenho de como era a primeira rede da ARPANET, com aqui, por exemplo, a gente tem os 4 links, né, a Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, né, o Stanford
Research Institute, né? E a gente tem a Universidade de Utah. Então, basicamente, eram esses 4 links ligados. Aqui a gente tem as máquinas que estavam se comunicando, né? E é bem interessante a gente ver. 1969 isso. Né? Bom, como eu já falei, a ARPANET foi criada pelo Departamento de Defesa norte-americano, né? Preocupação deles, militar. Eu tenho quartéis, eu tenho informações em várias instituições, instituições militares em todo o país. E no caso de eu perder as informações de algum desses lugares, como é que eu faço? Se eu, por exemplo, tiver uma parte do país destruída por um ataque nuclear, como que eu vou conseguir recuperar essas minhas informações? Então, essa era a grande preocupação dos Estados Unidos. Bom, objetivo, então, principal da criação da ARPANET, interligar bases militares e os departamentos de pesquisa do governo americano. Então, eu quero criar uma tecnologia, uma estrutura que, caso eu perca 1 ou 2 quartéis, ou 3, ou o que for, eu ainda possa conseguir transmitir as informações através de outros caminhos. Então, a gente tem, nessa época, a criação de uma base do que é a internet hoje, que seria uma estrutura sem um centro definido ou uma rota única para as informações. Né? Então, eu não dependo mais de um ponto específico. Né? Falhou aquele local, aquela base onde eu tinha, aquela base falhou, tudo bem, eu tenho um caminho redundante, eu posso passar por outro lugar para transferir minhas informações. Né? Essa estrutura eles consideravam quase indestrutível, é como é hoje a internet, né? Não tem como eu destruir a internet, a não ser que eu destrua praticamente o mundo. Ela está bem distribuída e os pontos estratégicos dela estão distribuídos e eu não tenho como destruir um ponto e com isso acabar, vamos falar assim, com o funcionamento da internet. Acesso totalmente controlado pelos militares, tá? Então tudo que era internet naquela época, que era na época ainda a ARPANET, né? Tudo que era rede de longa distância, tinha um controle altamente restrito pelos militares. Né? Aqui a gente tem uma foto aqui da época de um daqueles computadores que a gente comentou, que eram estavam nas 4 universidades. Né? Aqui a gente tem uma foto para ilustrar para a gente como é que era essa estrutura, esses computadores. Só que a gente tinha um problema, além dos outros todos, a gente não tinha os procedimentos que permitissem que computadores diferentes, né, compartilhassem informações. Né? Tudo tinha que ser inventado do zero. Eu não tinha protocolos, eu não tinha regras para que a rede funcionasse de acordo. Então, minha rede, muitas vezes, eu tinha um computador de um fabricante e ele simplesmente não conseguia comunicar com outro fabricante. Bom, então, se eu quero comunicar, meus 2 computadores têm que ser da mesma marca. Vocês imaginem isso trazendo para o mundo de hoje, o impacto teria isso. Então, a gente teve, nessa época, né, que começar tudo do zero. Né, final dos anos 60, começo dos anos 70, foi criado, então, um grupo chamado Network Working Group, para criar um sistema padronizado de protocolos, né, que aqueles hosts que já existiam e para permitir também que fossem incluídos novos hosts, pudessem seguir algumas regras e se comunicar, independente aí do fabricante ou da tecnologia que tivesse ali. Nessa época, então, foram criados os primeiros protocolos aí de comunicação em rede, exemplificados aqui pelo Telnet, né, na época chamado Telenet, para acesso remoto a estações em outros locais, e o protocolo FTP, responsável pela transferência de arquivos. Então, em 1970, né, esse grupo de trabalho Network Working Group concluiu o primeiro protocolo, vamos falar assim, de host-to-host de rede, que é o NCP.
que começou a ser usado na época na ARPANET, que era a nossa rede aí do momento. Só em 1972 eu comecei a ter protocolos realmente estabelecidos para envio de mensagens. Então a internet eu já conseguia fazer acesso remoto, já conseguia transferir alguns arquivos, mas nem mensagens, né, o princípio do nosso correio eletrônico ainda nós não tínhamos. Então, isso em 1972 foi criado. Aqui, já em 1977, a gente tem uma ideia do que passou a ser a ARPANET. Antes eram 4, né? Entre eles Stanford e Utah, 2 pontos que faziam parte antigamente. Aqui a Universidade da Califórnia, mas toda essa nova estrutura, né, com vários outros pontos já espalhados. Eu tenho Harvard, eu tenho Massachusetts, né, várias unidades. Então, o crescimento pelo qual a ARPANET passou, a gente consegue identificar bem aqui. Isso em apenas aí 7, 8 anos de criação. Fechando aqui nessa imagem de 1977, com a internet daquela época, vamos fazer uma pausazinha para a gente poder descansar, mas não saiam daí, vamos continuar daqui a pouquinho.